mesmo, falar sobre vaidade mediúnica. As pessoas falam assim, mas vaidade mediúnica, vaidade a gente já ouviu falar tantas vezes, mas a maior parte dos problemas do terreiro, dentro do terreiro, está dentro da vaidade. Então eu falei assim, já que tiver que começar com um tema simples, eu vou começar então com um tema mais pesado, porque realmente falar de vaidade pesa um pouquinho, porque ninguém gosta. Conforme eu estava lendo esse tema aqui, estudando, eu estava me olhando no espelho. Aí fica difícil falar uma coisa que você mesmo sabe que você tem seus defeitos. E isso a gente vai se corrigindo. Depois de estudar, eu peguei e fiz com as minhas próprias palavras. E com certeza a gente vai trabalhando para se policiar dentro disso, né? O significado da palavra vaidade é esse mesmo. Eu quero chamar a atenção das pessoas. Através do meu estado, da minha aparência física, daquilo que eu tenho de qualidade, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu quero que as pessoas me percebam. Né? Vejam, me valorizem pelo aquilo que eu estou fazendo. Isso é uma vaidade. As pessoas falam, a vaidade é só física, é só a aparência. Não. Tem pessoas que usam a vaidade também em outros aspectos. E a vaidade é um sentimento que faz parte da humanidade. Ela está relacionada em todos os seres humanos. Nós todos somos vaidosos. Fala assim, mas eu não tenho vaidade. Qual é a mulher que não gosta de ser chamada de vaidosa? Né? E ainda mais homem que não é chamado de vaidoso. Imagina se você chamar um homem de vaidoso, você é vaidoso, hein? Aí você fala assim, nossa, né? Sou vaidoso? Você acha? Você faz a barba, ficou bonito. Aí a pessoa se acha, né? Então, todos nós temos vaidade. Está presente em todos nós, não importa quem, e ela sempre vai estar presente para satisfazer as nossas vontades próprias. Agora, numa corrente mediúnica, ela se apresenta para todos os médiuns. Através de elogios das entidades, nome das entidades, forma de se manifestar, das incorporações, nos problemas resolvidos dos consulentes, na forma de se vestir, entre outras situações. Isso aqui a gente vai falar mais para frente. Existe uma vaidade positiva, que eu gosto de falar sempre, assim, aquela vaidade que você mexe com a sua autoestima, com o seu gosto de ser, olha para o espelho, gosto de me ver no espelho, estou satisfeito. Imagina aquela pessoa que olha para o espelho e não está satisfeita com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu cabelo, ela fica desmotivada. E isso acaba levando ela até uma depressão. Agora, quando a pessoa olha para o espelho e se sente bem, né, você vai comprar um óculos, fica, gostei desse óculos, aí você se sente bem, é uma vaidade positiva. Nós precisamos dessa vaidade para sobreviver, para manter nossa autoestima elevada, né, sempre em alto astral. Você vestir uma boa roupa, ou você se maquiar, ou fazer a barba, sempre assim, não é a barba daquele cara que eu já falei 1000 vezes para fazer, que tá, mas ele gosta, é a vaidade dele. Casado, tudo bem. Então, ele gosta, cada um tem a sua vaidade particular e isso é bom, não é ruim, tá? Se você parar de deixar de ter a vaidade, aquela vaidade positiva, você não está no meio da sociedade, fica difícil você se entrosar com as pessoas. Você vai estar mal cheiroso, você não vai arrumar emprego, você não vai conseguir chamar a atenção para si mesmo dentro de um limite. Então isso é um lado positivo, é você ter essa vaidade. E a vaidade negativa é quando você ultrapassa os limites. É quando você chega a um ponto de você prejudicar alguém para ter benefício próprio. Quer um exemplo? Você vai numa festa, a mulher que costuma levar 2 horas para se trocar. Aí faz aquele cabelo, passa aquela maquiagem, escolhe uma boa roupa, aí vai numa festa de casamento. Chega lá, ela faz tudo isso para chamar atenção. Né? Aí chega lá, se depara com uma outra moça lá, mas ela está muito melhor que ela. Muito melhor vestida, com roupas melhores vestidas, com cabelo melhor, uma maquiagem melhor, e todo mundo começa a prestar atenção naquela moça e não nela. O que ela faz? Ela começa a envenenar os ouvidos das pessoas contra aquela pessoa. Você percebeu o cabelo dela como está mal feito? O sapato dela não combina com o vestido? A roupa dela, você viu que a roupa dela está amassada? Sempre vai pôr um defeito. Né? Sempre vai pôr um defeito naquela pessoa para que as pessoas em volta ela vai contaminando para que ela volte a chamar atenção para ela. Isso é uma vaidade até, eu estou indo bem pequenininho, porque eu já vi coisa pior. É uma vaidade muito negativa mesmo, porque a pessoa vai contaminando as outras pessoas e quer a atenção de qualquer forma. Isso eu estou falando só na parte física, ainda tem outras questões que levam até para uma situação pior ainda. A pessoa que tem essa vaidade negativa, ela não tem compreendimento disso, ela não consegue assimilar até que ponto ela está sendo vaidosa, que é prejudicial. Mas ela só quer ver o mal da outra pessoa para que não tome a frente dela. Ela quer assim, sempre estar a primeira. Tem uma história que eu vi uns dias atrás, que Deus chegou para um rapaz e falou assim, você tem direito a um pedido. Acho que alguém já deve ter ouvido isso.
Aí o rapaz, eu tenho direito a um pedido, qualquer pedido que você tiver, que você queira fazer, me faça. Sou Deus, eu te dou o que você quiser. Aí o rapaz falou assim, bom, vou pensar, mas ó, só lembre uma coisa, tudo que você pedir, o seu irmão vai ter em dobro. Como assim? Tudo que você pedir, o seu irmão vai ter em dobro. Se você me pedir R$1 milhão, eu te dou 1 milhão e ele vai ter 2 milhões. Se você me pedir um carro, ele vai ter 2 carros. Se você me pedir uma casa, ele vai ter 2 casas. Tá bem? Aí ele falou assim, entendi. Pode fazer o pedido. Bom, já sei o que eu quero. O que é? Fura-me um olho. Tudo para o próximo não ter tudo que ele tem. Estar atrás dele. Então tem pessoas que são assim mesmo. Né? Ao invés de desejar o bem para o próximo, deseja o contrário, porque ele quer estar na frente da pessoa. Não reconhecer a vaidade. Há uma grande dificuldade, agora vamos falar da nossa religião, dentro da religião, né? Há uma grande dificuldade do médium em reconhecer que é vaidoso na mediunidade, pois temem que os consulentes desconfiem da sua capacidade mediúnica e das entidades que se manifestam. Aí que tá, quando a gente gosta de ser chamado de vaidoso na nossa vida individual, é uma situação. Agora, quando a gente é chamado de vaidoso dentro do terreiro, aí a gente não gosta. Alguém já viu algum médium falar, olha, eu sou vaidoso dentro do terreiro? Nenhum. Raramente uma pessoa fala assim, olha, eu tenho vaidade, a entidade quando eu manifesto, ali sou eu que tenho a minha vaidade que está manifestando. É raro. E outra também, a gente que está de lá de fora, a gente não pode julgar o que é vaidade do médium, o que é entidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam o quê? Quieta, deixa. A própria entidade que vai se manifestar é que vai mostrar para aquele médium que é vaidade dele ou não. Aqui, ó, eu não imprimi para vocês, e aí eu coloquei aqui, tem algumas perguntas que eu achei muito interessante, e dentro dessas perguntas, a gente pode avaliar se nós somos vaidosos dentro do terreiro ou não. Né? Eu vou falando, vocês vão só respondendo para si mesmo. Você acha que seus guias são os melhores do que os outros? Não está escrito, tá? Classifica os guias entre fortes e tranquilos, tranquilinhos. Guia forte é aquele guia mais tranquilo. Refere-se ao seu guia como seu mesmo, tem posse. Meus guias, meu caboclo, meu Exu. Fica bravo quando um guia não faz algo que para você seria o certo diante de uma situação X, no caso dos médiuns conscientes. Sente um prazer misto de orgulho em saber que trabalha com o guia cujo nome é conhecido na Umbanda, como Jurema, Maria Padilha, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Trata os médiuns iniciantes como desdém ou com sarcasmo. Se diverte quando alguém da corrente comete um erro. Acha que ser filho de Ogum é melhor que ser filho de Omolu, por exemplo? Isso eu vejo direto. Só tem respeito pelas entidades dos dirigentes e não pelas entidades de qualquer outro médium? Só aparece no terreiro para trabalhar e não ajuda em quase nada, considerando que você possui nenhuma limitação física. Se sente inferior limpando o terreiro, no que você faz parte? Acha que o guia não chama atenção o suficiente? Aquele trabalho bonito, ele faz um trabalho simples, você acha que ele não chama atenção? Sente que os seus dirigentes não lhe dão a liberdade necessária para todo o potencial que você acredita possuir? Quando o irmão da corrente é elogiado e você não, você se sente injustiçado e fica bravo? Acha que é mais evoluído porque estuda mais que os outros? Estuda o máximo que pode, mas não compartilha nada, no fundo por medo que os outros saibam mais que você. Pensa que você, que faz muito pelo seu terreiro, é mais merecedor das bênçãos que o seu irmão, que na sua opinião faz tão pouco pela casa? Mais 3 perguntinhas. Se sente poderoso por ter mediunidade? Se sente mais evoluído espiritualmente por ser um bandista, médio de incorporação? Acredita ser condutor da salvação das pessoas através da religião de Umbanda? São perguntas que, se você for avaliar, eu, por exemplo, já me identifiquei ali, acho que com umas 8, 9 perguntas ali eu já me identifiquei.
Então fica aquela situação, cada um faz a sua avaliação. Não posso a gente não consegue julgar isso. Por isso que a mediunidade, ela não é reconhecida por médium. Não dá para ele assumir isso na frente de todo mundo. Ele tem que se autocorrigir, ele tem que se autoavaliar. Se ele tem essa mediunidade dentro dessas perguntas ou não. Ah, mas todos têm. Então é hora de corrigir. Principalmente aquele médium que se acha que tem poderes sobre a entidade que acompanha ele, né? Ou sua entidade tem mais poder que o outro. Isso a gente vê nos terreiros. Aqui a gente vê muito pouco, porque o terreiro ainda é pequenininho, tem pouquinhos médios. Mas se você vai num terreiro... Isso você fala hoje. É hoje, porque eu não conheço como estava antes. Mas todos os terreiros de Umbanda passam por isso. Eu já passei por isso. Não fui vítima. Tá? Que fique bem claro, nunca fui vítima. Sempre já passei por isso para poder aprender. E essa é a questão de você chegar a um ponto da sua vida e falar assim, realmente, eu sou vaidoso, mediunicamente dizendo. É hora de mudar. E aí que começam as mudanças espirituais, é aí que acontecem as mudanças na corrente. Aí você começa a trabalhar de um jeito e fica quietinho lá, o outro médico já começa a perceber a diferença. E isso é individual. Isso tem que, da mesma forma que eu falei que a vaidade negativa ela se torna uma cólera, a vaidade positiva ela também pode se tornar de 1 para 1. A vaidade positiva ela também pode passar de 1 para 1, mas isso é muito individual. A gente não consegue apontar o médium vaidoso. A gente só consegue ver a ação. A gente só consegue ver ele e ficar aquela coisa, a gente consegue só ver os médios, não consegue se ver. A partir do momento que a gente começar a se analisar, aí sim. Afasta o médium. É um dos principais motivos que afasta o médium da casa espiritual. E até mesmo da religião, quando ele não aceita as orientações feitas pelas entidades referentes à vaidade. Quando o médium não aceita ser vaidoso por ele mesmo, ou até uma entidade chama atenção, ou fala, ou conversa, orienta, esse médium ele fica muito... fere o ego dele e ele acha que tem que sair da casa. E aí ele encontra outro terreiro que fala a mesma coisa, ele chega a um ponto que ele desiste. Ele vai ser evangélico, vai montar o terreiro dele, ou o cantinho dele, vai fazer do jeito que ele quer. É uma das maiores quedas do médium, é a vaidade. Por isso que não tem como também, da mesma forma que a gente não tem como apontar a vaidade, a gente também não tem como tentar salvar ele, porque é só ele mesmo, é só ele. E a vaidade derruba muita gente. Quem se apoia na pessoa vai junto, porque eu já vi pessoas irem embora porque não aceitaram, eu fui um também, não aceitaram a crítica e a outra pessoa vai lá apoiar também, acaba caindo junto, porque, olha, sofrendo junto. E é uma questão de aprendizado, como eu falei, é um aprendizado individual. Às vezes as pessoas precisam passar por uma queda para aprender a lição. Pode falar, cara. A pessoa que vaidade assim mais extrema, ela também é mentirosa? Também, por que não? Ela precisa de alguma... Mentirosa espiritualmente, você está perguntando? Não, ela procura fazer de tudo para manter não o ego, mas aquilo que ela sente dentro dela, aquele poder. A verdade que ela acha. Dentro dela. Ela às vezes mente, sim. Às vezes mente até na incorporação, mente na hora de falar. Eu já vi pessoas fazer conselhos bons para pessoas não estando incorporado, mas por dentro a pessoa dava para perceber que ela estava com aquela vibração negativa. Ela estava fazendo simplesmente para o dirigente da casa ver que ela estava agindo bem. Né? Olha, eu dei um conselho para ela lá, um conselho legal. Precisava falar isso para o dirigente? Faz esse coração. Duvido alguém, tipo, um exemplo. A pessoa vai fazer uma caridade, vai doar uma cesta básica. Ela chega, junta 2, 3 cestas básicas, fala assim, agora você pega essas 3 cestas básicas e leva para qualquer pessoa que esteja necessitando numa casa de crianças, que estejam crianças. Ah, quem vai comigo? Quem vai comigo? Não, você vai sozinho. Não, mas aí eu vou sozinho? Assim, sabe de alguém comigo? Mas para que você quer que alguém vá com você? Para te ajudar? É para me ajudar. Não, é para ver que ele está fazendo a boa ação, para depois sair falando. E eu já vi muita gente tirando foto para depois mostrar que ele fez a caridade, para mostrar para as pessoas que ele fez. Essa é vaidade.
Hã? Jamais eu pensaria que fosse por uma vaidade da pessoa. Eu acharia que fosse por companhia mesmo, para mim sozinha, Mas é. receosa, Quando, com vergonha. não, quando a pessoa é destinada para fazer a caridade própria, eu tenho uma missão de ajudar uma pessoa, eu vou lá e faço eu. Raramente, raramente não, vou falar, semana passada eu vi um casal parou, eu passei de carro, eu tive que encostar o carro para ver, porque tinha um mendigo sentado na rua, à noite, mendigo, eu digo assim, dormia ali na calçada, e um casal parou com um saco e dando roupa para ele. Eu parei o carro e falei, que vergonha que eu tenho da minha vida. Eu não tenho coragem de fazer isso. O casal parou. Aí depois eu estava com a minha esposa no carro. Aí eu fui embora e falei para ela, tá vendo? Isso é caridade. Aí voltei, peguei ela no outro dia, peguei o carro. Acho que uma semana depois peguei ela, passei no mesmo ponto, estava o mesmo rapaz, e no mesmo dia estava o casal abaixado com a Bíblia lendo para ele. Só o casal. Mais ninguém. Aí eu falei, tá vendo? Cadê a nossa parte de fazer isso aí? A gente tem que ir lá e fazer sem mostrar para ninguém. E era um casal de evangélicos que estavam tentando fazer com que dando roupa, dando comida, levando a palavra para ele. Isso sim é caridade. Isso sim é a pessoa poder falar assim, não tem vaidade de mostrar para as pessoas que fez aquilo. A não sei depois se tirou foto, né? Tira uma foto aqui, um selfie aqui comigo para levar para a igreja, não sei. Mas aquilo que eu vi me chamou a atenção. Então foi... Hoje eu fiquei com vergonha do meu pensamento. Por quê? Eu parei no extra, ali do carro, né? E estacionei em frente do supermercado e tinha uma pessoa que você, bom, para mim não me desfaz. Eu olhei para ele e falei, ele é uma pessoa alcoólatra, num grau muito adiantado, muito já perturbado, obsessivo e tal. Olhei para ele assim, aí ele falou, posso olhar para ele, mas o supermercado permite? Isso faz parte da minha... Não, né? E eu vi segurança e ele ali, entrei, até era um homem jovem, não era... Entrei e tal, porque eu tinha comprado. Quando eu saí, peguei umas moedas e dei para ele. Ele falou assim, a senhora é a primeira pessoa que me enxergou. Me enxergou. Eu fiquei assim. E eu gostei muito de mim, porque eu gostei muito que a senhora tenha encontrado flores. É uma coisa boa. Aí eu fiquei tão envergonhada daquele primeiro. Do primeiro, né? Aí ele falou assim, eu abri o carro e ele foi me ajudar a colocar as flores no chão. Né? Ele falou assim, olha, obrigado por me enxergar. Obrigado, não sei para onde eu estou indo, mas vai com Deus. Eu fiquei com tanta vergonha do meu. E eu passei isso também há 2 semanas também, com essa mesma coisa. Como a gente fala em caridade, prega a caridade, E no dia a dia. e é capaz de ter esse pensamento. E no dia a dia a gente é provado ainda. E ele falou assim, a senhora é a primeira pessoa que me enxerga no dia. Imagina quantas pessoas passaram por ele e não viu. E não quiseram ver ele. A senhora me tratou bem, Entendeu? a senhora me tratou bem. Ele queria conversar, falar para mim o que ele sentiu, e eu envergonhada do que eu tinha pensado. Eu passei pela mesma situação quando eu estava entrando na loja, do lado da loja tem uma padaria, e passou logo de manhã, eram umas 9h30 da manhã, e o Tiago. Fala, Tiago. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. E eu passei pela padaria assim, estava passando pela padaria e veio um senhor também de rua, né? Mas não estava tão sujo. Ele olhou para mim e falou, moço, só um minutinho. Eu falei assim, ó, grande, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, mas eu não ia te pedir dinheiro. Eu falei, o que você quer? Eu já estava entrando na loja, tá, né? Peguei o celular, já enfiei no bolso. Aí ele pegou e falou assim, só queria que você me pagasse um pão e um café com leite. É igual eu que estou escondido. Quebrou minhas pernas na hora. Eu falei, peraí um pouquinho. Eu vou lá, peraí. Fui lá na padaria, peguei um pão, com vergonha, peguei um pão, aí o cara falou assim, café com leite, café puro? Eu falei assim, só me dá um café com leite pro rapaz ali, só. Aí peguei, fui lá, paguei, entrei na loja e fui lá para trás ficar pensando nisso. Porque é que nem aconteceu. Meu primeiro pensamento foi isso. Então a gente tem essas provações. E o cara pegou, saiu agradecido.
e foi lá pro cantinho, sentou lá no canto da rua lá e começou a comer o pão com manteiga, e o café com leite falou assim, meu, isso aí para mim é tão pouco, e para ele era importante, ele não queria pedir o dinheiro, ele sabia que se pedisse dinheiro ninguém ia dar para ele porque achava que ele ia beber. Ele pode até beber, ele tem um negócio, às vezes as pessoas de rua têm que beber para poder sobreviver por causa do calor, né? Mas, era 9h30 da manhã, eu falei, mas esse cara vai beber agora. Mas, pensamento rápido, né? Aquelas coisas, o cara vai beber agora, 9h da manhã, meu celular, e o que tá me mexendo? O cara não tem dinheiro. E aquilo foi rápido, quando o cara falou, quebrou minhas pernas na hora. Então, eu acho que são pequenas atitudes que, com certeza, isso não é coincidência, que é claro que o plano espiritual faz isso que aconteceu na nossa vida, para a gente poder fazer assim, ó, acorda aí, ó, só dê um toque, vai vir coisa maior aí na frente. E aí vocês têm que estar preparados para coisas maiores. Isso aí só foi pouquinho. Eu conheço muitos tipos, muitas coisas. Depois a gente vai falar sobre caridade também, que é um tema aqui muito complexo, porque caridade as pessoas pensam que é só na caridade de doar, né? Não, tem caridade de todo quanto é tipo, não é só a caridade de dar as coisas, não. Aquilo que você tem. Eu aprendi muito com o Francisco, que é nosso professor de kardecismo, e ele fala sobre caridade, que é uma forma muito simples de se entender, né? Você não tem que dar aquilo que te sobra. Você tem que dar aquilo que você tem de melhor. Não é só questões materiais, às vezes as pessoas esperam muito mais do que coisas materiais. E esse vai ser um tema que a gente vai preparar, com certeza. Eu acho que tipos temas assim, caridade, coisas que a gente pode estar falando, porque a gente se debate com isso dia a dia. A vaidade é um tema que, se a gente olhar, a gente tem isso no dia a dia. Caridade é no dia a dia. Inveja, orgulho é no dia a dia. Agora, falar sobre defumação, isso aqui não é dia a dia, é só na sexta-feira ou na quarta-feira, só no dia de trabalho. Então isso não vai fazer. As partes rituais a gente tem que se preocupar com as partes morais mesmo. Mas é isso mesmo. Faço o médium, retarda a evolução do médium se dá pelo trabalho que ele realiza dentro e fora do terreiro. Quando ele se torna vaidoso, impede o crescimento espiritual. A evolução está baseada eu escrevi errado. Nas suas atitudes, pensamentos positivos, na caridade e no amor ao próximo. Às vezes as pessoas acreditam que está dentro de um terreiro de Umbanda, está atendendo, está incorporando a entidade, está evoluindo espiritualmente. A evolução do médium ele não está só no dia de gira. A espiritualidade ele dá a evolução para cada um de nós no dia a dia. E a vaidade, quando o médium se torna, aqui dentro ele é humilde, mas lá fora ele é vaidoso, aquela vaidade negativa, ele tarda a evolução dele. Ele dá 2 passos aqui e lá fora dá 4 para trás. Dá 2 passos para frente aqui e lá fora dá 4 passos para trás. E nunca vai compreender por que ele não está evoluindo espiritualmente, ele só está sentindo coisa negativa, aí começa a tardar, demora a evolução. A gente está aqui nesse planeta Terra, a gente fala que é um planeta de expiações e provas, é um planeta de sofrimento. Eu não gosto de falar isso. Se fosse um planeta de sofrimento, a gente não ia ter tanto paraíso espalhado por esse planeta. A gente não ia ter tanta gente boa ao nosso lado. A gente está num lugar onde é uma escola da vida. A gente vai viver aqui e vai aprender aqui. E quanto mais tempo a gente demorar para quanto mais curtos os meus passos, mais para trás eu der, mais vezes eu vou reencarnar para poder pagar, como é que eu vou falar assim, meus karmas. Nós temos, cada um de nós temos uma coisa para se passar na vida, um karma, uma missão a se cumprir, um problema para se resolver. Agora, quem é que sabe disso? A gente não sabe. Então eu coloco, olha, quer cumprir com o seu karma, quer cumprir com a sua missão na Terra, quer pagar pelos seus erros passados e outras vidas, você só basta fazer 2 coisas só. Se você fizer essas 2 coisas, você vai suprir todos os karmas da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não precisa mais nada. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar no final da vida e olhar para trás e ver o quanto você fez de coisa boa. Eu estou tão preocupado porque me falaram que minha mãe era minha filha na outra vida passada e eu matei ela, por isso que eu vim com a minha mãe agora, mistura tudo. O que importa? Se fosse para lembrar disso aí, não teria o véu do passado coberto na nossa frente para a gente não saber. O que importa é que você tem uma missão a ser feita. E a vaidade ela vai te demorar para você chegar até o ponto de a gente fala na oração, né? É a crucificação de todos os espíritos. Então, o que significa que nós vamos ter que o quê? Não é crucificar Cristo, não, a gente tem que se tornar puro. Até essa pureza chegar em nós vamos vir aqui várias vezes.
Ah, mas eu sinto que eu estou evoluindo. Se você sente que você está evoluindo, bom sinal, mas você vai evoluir pelos seus atos, pensamentos, que é só você é você e lá no plano espiritual que você que vai decidir, quem vai julgar o que é certo e errado, o que você age, o que você pensa. Você pode estar falando uma coisa boa, mas você está pensando coisa ruim. Então você vai entrar lá no plano espiritual e eles que vão apontar os seus erros. E a gente sempre fala, quer atardar a sua evolução espiritual? É simples, é só você dar passos negativos, pensamento negativo, sentimento negativo, as suas ações têm que ser baseadas naquilo que você sente. Se você sente coisa boa e age positivamente, você vai estar evoluindo e as pessoas não têm que saber nada disso. Você tem que se sentir bem espiritualmente, que aqui o plano espiritual, o plano material você está não só para sofrer, que o pessoal fala, estou aqui para sofrer. Não, você está para evoluir. Nós nascemos imperfeitos para ir evoluindo conforme nossa vivência. Nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Por isso que nós nascemos imperfeitos. A gente fala assim, quando criança nasce, a gente fica feliz. Quando uma pessoa morre, a gente fica triste. E devia ser ao contrário. Sempre falei isso. Porque quando a pessoa desencarna, ela já cumpriu com a missão dela aqui. Quando a pessoa nasce, ela está chegando para cumprir com a missão dela. E a gente não sabe o que espera dessa pessoa. A gente não sabe. A minha filha, eu amo ela, desejo tudo de bom para ela, mas ela tem a missão dela aqui. Quando eu estava no berço lá, ela pequenininha, recém-nascida, eu olhei e fiz uma oração, falei para Deus, falei assim, Deus, que a missão dela não seja tão dura, tão sofrida, que eu vou fazer de tudo para poder dar a ela as condições para ela cumprir com a missão dela aqui. Eu olhei ela como o Espírito estava vindo mesmo para cumprir a missão dela. Agora, qual vai ser a missão dela? Não sei. A minha é de dar o necessário para ela. E eu melhorei muito a vida depois que ela nasceu. E a gente se transforma, a criança transforma a gente. E quando a pessoa desencarna, a gente sofre. Mas a gente tem que... Minha avó desencarnou há pouco tempo, eu não chorei. Essas pessoas falam, meu peso, por quê? Eu tô feliz, porque foi a primeira vez que eu vi que alguém desencarnou que eu percebi que ela não estava nem lá. Ela estava em outro plano, ela estava feliz. Eu não vou ficar feliz com a felicidade da minha avó? Eu vou ter que ficar feliz com isso? Então a gente tem que aprender a lidar com a evolução dessa forma. A evolução é de cada um, é individual de cada um. Eu já vi muitos médiuns que estão iniciando na Umbanda muito mais evoluídos espiritualmente do que o próprio sacerdote da casa. Né? Que as pessoas falam, o sacerdote da casa é evoluído, ele é dono daquele terreiro, ele é pai de santo, e o médium está começando agora, esse aí vai ter muito que caminhar. Nossa, o cara vem para transformar o terreiro. Aí ele começa a trabalhar aqui, começa a trabalhar lá, começa a trabalhar do jeitinho dele. E eu já vi muito isso em terreiros que crianças são e isso a gente tem que aprender a se julgar. A primeira coisa é que nem o tema. A primeira coisa é pensar na vaidade individual.